Olá, estamos de volta com o Senado agora. 27 estudantes de escolas públicas ocuparam nesta sexta-feira as cadeiras de representantes dos estados brasileiros. Os jovens senadores da República que venceram o concurso de redação trouxeram ideias e levam uma nova visão de política. Antes de votar os projetos na pauta, os jovens senadores falaram sobre a experiência de participar do programa. O Brasil precisa de nós e aprendemos muita coisa aqui. Então, eu peço a vocês, cada um, que quando voltarmos para os nossos estados e as nossas cidades, ponhamos em prática o que aprendemos. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia conhecer tantas diversidades culturais dentro do meu país. E cada um de vocês trouxe um pedacinho para mim. E os pedacinhos que eu vou levar para o resto da minha vida. Eram 3 projetos na pauta. Um deles obriga que toda a madeira nativa usada em obras públicas, como postes e escoras, seja de origem legal. Incentiva o desenvolvimento sustentável, contribui para a redução do desmatamento e preservação da fauna e da flora nativas. Outro projeto determina que durante as eleições a Justiça garanta nos locais de votação espaço para a coleta de assinaturas para projetos de iniciativa popular. De fato, aproveitar a organização necessária para a efetivação das eleições é uma ideia válida, uma vez que, nesse período, a população está mobilizada para a participação política. O terceiro projeto permite que experiências extracurriculares contem pontos para o estudante na hora de disputar vagas nas universidades. As propostas podem começar a tramitar no Senado como projetos de lei. A matéria aprovada vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. O programa Jovem Senador volta no ano que vem. Os estudantes seguem para casa com uma missão. Eu quero incentivar cada vez mais jovens a participar da política, pois, através do Jovem Senador, conseguimos vivenciar o que é ser um senador. E sabemos agora que o senador não é aquela pessoa que fica levando a vida mole, que não trabalham. O senador trabalha muito e todos nós, JS, sabemos disso. Roberto Macurapi, o único estudante índio na história do programa Jovem Senador, usou a língua nativa para se despedir dos colegas. Vou sentir saudade de todos vocês, meus amigos. Obrigada. Cada um dos jovens senadores ganhou um notebook. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem nenhum veto a Lei de Proteção ao Emprego. A lei, que surgiu de uma medida provisória, foi aprovada pelo Senado no dia 28 de outubro. O Programa de Proteção ao Emprego é uma iniciativa do governo para tentar evitar as demissões na iniciativa privada. Ele permite às empresas em dificuldades financeiras diminuir a remuneração e a jornada de trabalho dos empregados em até 30%, desde que preservem os empregos. Nesses casos, o governo deverá usar recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para pagar até metade da parcela do salário que o trabalhador deixar de receber, limitada a 65% do teto do seguro-desemprego. É uma medida provisória temporária que tem como único objetivo garantir a manutenção do nível de empregabilidade no Brasil. De acordo com o Ministério do Trabalho, 23 empresas com 30 mil empregados já aderiram ao Programa de Proteção ao Emprego. Outras 42 solicitaram adesão. A maioria são empresas dos setores automotivo e metalúrgico. E nesta semana, o Congresso Nacional decidiu que nas eleições o voto tem que ser impresso pela urna eletrônica. A novidade tinha sido vetada pela presidente da República na reforma eleitoral deste ano. Senadores e deputados derrubaram o veto, mas a mudança só vale em 2018, como explica o repórter Dante Ascioli.
Antes era assim. O cidadão colocava o voto na urna e a justiça contava as cédulas manualmente, uma a uma. Em 1996, os eleitores começaram a usar a urna eletrônica. No ano passado, foram instalados 434 mil equipamentos nas zonas eleitorais. A apuração ganhou em agilidade, mas alguns especialistas em informática desconfiam da segurança do sistema. O voto que foi mostrado para candidato A pode ser somado para candidato B e ninguém tem como ver isso, porque isso está acontecendo dentro dos circuitos eletrônicos. O direito de fiscalizar foi extinto com a informatização pura do voto, que não permite nenhum mecanismo de recontagem que possa ser verificado por qualquer um com seus próprios meios. Em 2002, o Tribunal Superior Eleitoral instalou impressoras em algumas urnas eletrônicas, mas o sistema apresentou falhas. Uma lei de 2009 determinou a impressão dos votos, mas antes que fosse aplicada, o Supremo Tribunal Federal considerou a medida inconstitucional por ferir o segredo do voto. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. O comprovante não ficaria com o eleitor, mas guardado em um local lacrado. Não é que o eleitor vai sair com o recibo de que votou no candidato A, B ou C. Não. Essa informação é secreta, ela fica guardada dentro da urna. Para uma eventual verificação, checagem, se confere o resultado do que foi digitado com o que foi impresso. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto entrou na pauta da última sessão do Congresso. Nós entendemos que não temos condições de investir mais 1 bilhão e 800 milhões de reais, que é a conta apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral em programação, em urnas eletrônicas e nos equipamentos. Não existe nenhuma democracia no mundo onde o processo eleitoral não tem direito a ter a contraprova, não tem direito a ter aquilo que é exatamente a contabilidade dos votos. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu. Nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Você pode ter eleições para prefeito, vereador, deputado decididas por 1, 2 votos. E como conferir se realmente não houve manipulação, se não houve invasão dos sistemas? Não há um único sistema de informática no mundo que não seja vulnerável. E é óbvio que a nossa urna eletrônica, por mais segura que ela seja, ela tem vulnerabilidades. Para que não paire nenhuma dúvida de que todos nós queremos eleições limpas, isentas de qualquer forma de manipulação e corrupção, achei que foi o melhor que aconteceu, foi a derrubada mesmo do veto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral deixou claro à imprensa que é contra o voto impresso, que ele considera desnecessário. Segundo o ministro Dias Toffoli, a urna eletrônica acabou com a intervenção humana que não deixa rastros, enquanto a intervenção eletrônica pode ser auditada. Mesmo assim, o presidente do TSE disse que vai criar uma comissão interna para estudar a aplicação do voto impresso a partir de 2018. A tragédia de Mariana, os atentados de Paris, um alívio financeiro para os antigos funcionários da Varig. Veja o que marcou a semana em que senadores e deputados limparam a pauta de vetos presidenciais. Duas sessões do Congresso, mais de 15 horas de debate. Os 13 vetos presidenciais foram votados.
Os servidores do Poder Judiciário fizeram barulho, mas não conseguiram seu reajuste salarial. Também foi mantido o veto que impede a equiparação de reajuste dos aposentados ao reajuste do salário mínimo. Apenas 2 vetos foram derrubados, o que impedia a impressão do voto pelas urnas eletrônicas e o que dá prazo de 15 dias para os bancos oficiais transferirem para estados e municípios o dinheiro de depósitos judiciais. O Congresso aprovou ainda o projeto que garante 368 milhões de reais para o pagamento de benefícios a mais de 10 mil aposentados e pensionistas do Instituto Aeros, o fundo de pensão dos ex-empregados da Varig e da Transbrasil. Comandantes, comissários de voo estão ali aguardando há um ano inteiro para que esta casa vote, o Congresso vote, deputados e senadores votem, um direito que lhes é assegurado. O Senado tem uma nova comissão permanente. Paulo Bauer foi eleito presidente da Comissão de Transparência e Governança Pública. Transparência é uma obrigação, além de ser uma das grandes forças e forma de preservação da democracia. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a revisão da meta fiscal do poder público. O projeto, que deve ser votado na terça-feira no Congresso, estipula déficit de 119 bilhões de reais. Em função da receita não ter se realizado como nós esperávamos, nós temos um déficit. Então nós precisávamos corrigir essa meta na LDO para que nós não incorrêssemos, em nenhuma contradição com a legislação. Os atentados em Paris foram lembrados em plenário. Paris assistiu a um dos maiores ataques terroristas de sua história. O que aconteceu em Paris foi um crime contra a humanidade. Enquanto tudo isso continuar, o mundo não terá paz. E o plenário do Senado aprovou o uso de recursos do Fundo Penitenciário para a criação e a manutenção de creches, berçários e seções para gestantes nos presídios femininos. 3 senadores foram à cidade de Mariana, em Minas Gerais, averiguar a extensão da tragédia causada pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco. O Brasil precisa do setor mineral e a gente precisa saber também o que verdadeiramente aconteceu aqui, porque está na hora de fazer as leis para proteger mais a população, proteger o meio ambiente, dar segurança jurídica para todos que estão envolvidos nesse processo, e essa é a nossa missão aqui. Semana que vem, o Senado vai fazer uma sessão exclusiva para debater o assunto. Também será criada uma comissão para estudar a segurança das barragens. E em novo debate sobre a revitalização do Rio São Francisco, uma canja do cantor Xangai. Riacho do navio corre pro Pajeú, Rio Pajeú vai despejar no São Francisco, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. O Senado quer ampliar os limites para enquadrar empresas no Supersimples. Governadores e prefeitos resistem à ideia com o receio de perder a arrecadação. Os senadores só vão votar o projeto depois de ouvir todos os interessados, empresários e governantes. É o que a Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer na segunda-feira, na cidade de São Paulo. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. A proposta aumenta o limite de enquadramento das empresas no regime especial de tributação do Simples Nacional. Empreendedores, associações comerciais, federações de indústria, agências de fomento, prefeitos, governadores e outras autoridades foram convidados a debater o tema com a relatora do projeto de lei, senadora Marta Suplicy. De acordo com o texto, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. Vai ser feita essa audiência pública no sentido de esclarecer, de discutir o projeto, para que a gente consiga trabalhar num projeto que reflita não só o interesse das pequenas empresas, das microempresas, mas também olhando os estados, olhando os municípios, tentando fazer uma coisa equilibrada e que ajude o Brasil a crescer.
A audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo está marcada para as 15h de segunda-feira. E a cobertura do encontro você vai ver aqui, na TV Senado. Um aviso a quem está em Brasília e quer conhecer o Congresso Nacional por dentro. As visitas guiadas estão suspensas neste sábado e domingo por segurança. É uma orientação da Polícia Legislativa. É que durante a semana, manifestantes acampados no gramado, em frente ao Palácio do Congresso, provocaram um tumulto. Um homem chegou a disparar tiros e foi preso. Os presidentes do Senado e da Câmara e o governador do Distrito Federal determinaram que os manifestantes deixem o gramado até este sábado. A partir de segunda-feira, a visitação deve voltar ao normal. E nós ficamos por aqui. Você terá outras notícias do Senado a qualquer momento em nossa programação. Um bom fim de semana.